tudo bem? Meu nome é Isabelle Félix e este é mais um Plano Infalível. No episódio de hoje. No Plano Infalível de hoje eu resolvi falar de um dos clássicos dos super-heróis. Pois é, eu resolvi falar de Demônio na Garrafa. Porque, enfim, é uma história muito interessante. Não saiu agora, foi lançado já há algum tempo, na verdade há muito tempo, né? Mas enfim. Só que é uma história que eu acho que vale a pena ser discutida, vale a pena ser revista sempre. É uma história que consegue fugir um pouco do padrão americano de super-heróis de quadrinhos, né? Aquela coisa meio fantasia, meio abobalhada, mais ou menos abobalhada, né? Tem umas coisas que são interessantes, tem outras coisas que são... É no que dá você ter que produzir mensalmente uma história de 24 páginas com 1 milhão de personagens, né? Nem sempre as coisas se salvam. Mas o legal de Demônio na Garrafa é porque ela trata de um problema, ou melhor, ele trata de um problema real. Não fica ali apenas na ficção. Ele trata da questão do vício do álcool. E é um problema que já matou muita gente mesmo e que está mexendo na cabecinha do nosso querido Tony Stark, que na realidade, pra galera assim mais old school, ele é conhecido por ser cachaceiro. A galera mais novinha, eu não sei assim até que ponto elas têm essa noção, mas Tony Cachacinha reinou durante uma boa época dos seus quadrinhos. Pois é. Mas é bom a gente lembrar que, apesar de que existe todo esse trabalho para evitar que as pessoas entrem nas drogas, para que as pessoas parem de usar drogas ilícitas e coisas do gênero, duas drogas que matam bastante a população são legais. São o álcool e o cigarro. E o fato, matam bastante. Mas enfim, são legais, né? Existe toda uma indústria por trás disso. E é sempre importante lembrar que esse perigo existe, né? Dá pra você usar com cautela, mas também você pode cair no probleminha que o nosso querido Tony Cachacinha caiu. O Demônio na Garrafa, na realidade, ele é um arco de 9 edições. Apenas o último arco, o 9º arco, que tem de fato o nome Demônio na Garrafa e é o que traz todo o problema ali à tona, a questão do álcool. Nos outros arcos, meio que tá ali falando sempre um pouco do álcool, tá ali sempre falando de que Tony, ele tá muito estressado, e aí ele precisa aliviar um pouquinho, e aí ele alivia tomando, tipo, sei lá, 2 garrafas de Jack Daniels de uma vez só, né? Porque é super comum, super normal você estar estressado e então você resolver beber, assim, uns 2 litros de whisky, não é mesmo, minha gente? Quem nunca, não é mesmo, minha gente? Pois é. E aí ele vai tratando ali ele vai tratando esse vício dele, ele vai tratando essa problemática muito sutilmente. Tanto é assim que nas primeiras edições é um negócio assim bem nada a ver, né? Ele vai criando outras problemáticas, ele vai tratando de outras problemáticas, sempre com muita aventura, sempre com muita ação, da época, claro, tal, sempre com a gente lembrar, para então chegar ali no na 9ª edição, ali no final daquele arco, e pum, tá ali o problema, álcool. O cara tá viciadaço. E é legal como isso é construído de uma forma relativamente sutil. Hoje já é fechado, hoje já é vendido como arco, mas eu imagino que saindo mensalmente tenha sido uma construção mais interessante de se acompanhar. Então quando foi que surgiu de fato o Demônio na Garrafa? Foi em 1979, ou seja, realmente já é um pouquinho antigo. Aqui chegou pela primeira vez no Brasil em 1985, nas edições 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76... da Heróis da TV, ou seja, aquele formatinho, né, da Abril, pequenininho, chacha lenta e tal, não sei o que algumas pessoas gostam muito de manter, né, de ter aquela coleção. Pessoas, assim, muito corajosas, diria eu. E aí depois veio uma edição pela Panini já encadernado, lombada quadrada, formato americano. Isso foi em 2008, que é, né, mais bonitinho, mais chururu, mais... E foi na Maiores Clássicos do Homem de Ferro. E aí sua terceira edição até agora é essa que está pela metade, né? Como vocês podem ver, agora vocês estão vendo inteiro. Mas tem ela inteira aqui, né, minha gente? Também no vídeo? Que saiu pela Salvat em 2014. Esse daqui é o número 1. Apesar de que na lombada de fato tem número 1, né? Mas se você procurasse pelo código de barra ou qualquer coisa assim do gênero, ela não foi a primeira a sair. Foi essa brincadeirinha que a Salvat quis fazer no início, mas que não deu muito certo. Mas enfim. Essa já é uma edição de capa dura, já é toda mais bonitinha, que a gente pode talvez chamar de uma edição definitiva, mas enfim, é boa pra você guardar, exatamente por ter capa dura. E aqui tem pra hoje, né? Porque as outras duas você só vai achar em sebo. E aí aqui é legal assim a gente já começar pontuando o seguinte. Essa história
é uma história que torna o Tony Stark humano. Ou seja, ele não é só mais aquela máquina, aquele cara que tem uma armadura e que consegue, tipo, vou lutar pelo bem da América e coisas do gênero. Ele é um cara que por trás daquela armadura, por ali embaixo, ele é um ser humano. E qual é o problema de você ser um ser humano? É que você possui falhas, você possui defeitos, coisas podem vir a te atingir e nem sempre você consegue lidar com aquilo ali. Então, nem sempre as pessoas conseguem lidar com aquela responsabilidade que Uncle Ben, que tio Ben tanto fala, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, é a primeira vez que Tony Stark deixa de ser simplesmente aquele personagem panfletário, que até então, veja só a história de 79, até então ele era aquele personagem super panfletário do poderio americano, de todas as suas tecnologias, e de que como os Estados Unidos capitalista era foda, e coisas do gênero. É a primeira vez que mostra ele começando ali a fraquejar. E que, inclusive, é o que a gente mais gosta na Marvel, né? Esses personagens não deuses. Esses personagens que a gente consegue se relacionar de alguma forma. Voltando para a questão dele ser panfletário, o que é que tinha? Então, não só ele já era naquela época, desde então, né, muito panfletário, como aí nessa história fica engraçado porque ele luta contra os comunistas. Ou seja, ele está em plena guerra do Vietnã, uma guerra criada pelos Estados Unidos, e bota culpa por todas as pessoas estarem sofrendo ali, os vietnamitas e todos os camponeses do Vietnã, nos comunistas. Inclusive teve um cara até que solta um por Buda e coisas do gênero. Então é engraçado ver toda essa contextualização histórica que eles criam, né, na cabeça dos americanos, para vender para americanos, porque quer queira ou quer não, história em quadrinhos de super-heróis de americanos é para ser vendido para os americanos. Hoje em dia tem uma noção mais mundial, mas é feito para eles. Não era. Termina criando certas situações que são completamente tragicômicas. Pra dar um toque engraçadinho aí nessa história, que como é uma história de 79, ele tem um texto assim mais solto, sabe? Ele é mais maroto, não é essa coisa assim tão planejada como hoje em dia. E aí também tem umas piadas da época. Então é engraçado você ler hoje, porque você fica assim, gente, eles falaram isso, meu Deus do céu. Coisa que hoje em dia não caberia mais, mas que enfim, né? Década de 70, 80 era algo mais... quadrinhos, né? E aí como é que começa esse desespero do Tony Stark? Tem a empresa dele, né, a Stark Corporation, e boa parte de suas ações quase majoritárias estão sendo compradas pela SHIELD. Até então ele trabalhava para a SHIELD tipo de boaça, e aí ele descobre que a SHIELD então tá ali meio que movendo os palitinhos ali por trás para tomar o poderio de sua empresa. Até então, até aquela época, a Tony Stark ela não estava querendo mais vender a tecnologia para a guerra. Então, a partir do momento em que a SHIELD teria esse domínio na empresa, ela poderia então pegar todas essas tecnologias, todas essas inovações que o Tony Stark estava desenvolvendo para sua armadura, enfim, para si próprio, mas não para vender para a guerra, e tomar para elas, ou seja, um grande perigo. E isso daí deixa ele muito balançado, deixa ele muito tipo, puta que pariu, estão levando minha empresa, caralho, eu trabalhei anos para isso, para chegar a uma SHIELD e conseguir comprar pelas minhas costas. Isso daí já começa então a meio que entrar é um gatilho. Já são várias coisas que vão se acumulando na mente de uma pessoa que é um super-herói. Isso foi além, claro. E aí então tem tipo, putz, essa coisa que é minha, estão levando. E exatamente por ele ser muito panfletário, exatamente por ele mostrar como se ele fosse um cara super foda, né, super capitalista e que tem muita grana e que é rico pra caralho, ele termina meio que sendo uma analogiazinha assim do 007, do James Bond, ou seja, um cara que é muito rico, que tem muitas mulheres e que bebe bastante e que consegue lidar com a vida dia a dia assim normalmente. Só que não, né? Demônio na Garrafa termina sendo um chute no saco pra quem acha completamente normal o 007 tomar tantos martinis e ser assim, tipo assim, tranquilaço. Porque não é, gente. Se tomar essa quantidade de cachaça, não é. E aí que a cachaça começa então a entrar mais ou menos assim muito na cabeça dele, né? E ok, não é só cachaça, né? Porque nos Estados Unidos, obviamente, não vai ter cachaça, né? Vai ter outras bebidas. Mas aqui, no plano infalível, a gente pode chamar de Tony Cachaçinha, porque, olha, é bem gostoso esse aperitivo. E isso daí começa a mexer muito na cabeça dele. Então, o que que acontece? Tem uma hora em que ele tem um momento meio Hamlet, meio ser ou não sei, ali discutindo com a máscara, pelo fato de que aquilo ali sempre foi um ponto de apoio para ele. Mas estava começando a se tornar um problema. E ele pensa, vou espairecer. Vou então sair voando de armadura de boas e com umas cachaçinhas tomadas meio altinho.
E aí ele resolve então salvar pessoas. Dá um problema gigantesco. Somado a isso, existe um vilão chamado Hammer, que conseguiu hackear a armadura dele. Ou seja, começa em determinados momentos a fazer determinados testes. Então tem uma hora que ele desliga lá um dos foguetinhos lá do pé dele. Tem uma hora que aciona alguma outra coisa da armadura dele. O que acontece? No final das contas, tem uma hora que o Hammer simplesmente chega no momento em que o Tony Stark está perante o embaixador da Carnélia e tipo mata o cara. Então, ou seja, o cara não só começa a fazer merda bêbado, como ele também consegue fazer merda não bêbado, mas porém, contudo, todavia sendo controlado por uma terceira pessoa remotamente. Então a coisa aí vai se construindo. Você vai ver que o estresse do Tony, ele vai começar a não saber lidar com aquilo ali, ele começa então a tomar mais e mais cachaça, né? Porque ele precisa aliviar aquela dor. Eu diria que aquele momento em que ele se toca, putz, tô fazendo muita merda, é quando o Jarvis pede a demissão. Né, o grande mordomo dele, o grande amigo, o cara que tá ali sempre pra ajudar ele, simplesmente fala, cara, não dá mais pra mim, você tá impossível de lidar, beijos e queijos, até a próxima. E aí ele se toca que, eu acho que exagerei um pouquinho. Pois é. E aí o interessante disso tudo é que, assim, esse é um Tony Stark, né? Esse Tony Stark do final da década de 70, início de 80, ele não parece ser tão inteligente quanto o Tony Stark de hoje em dia. Hoje, se você olhar as listas dos caras mais inteligentes da Marvel, tipo dos gênios da Marvel, vai estar lá Tony Stark. Veja bem, ele deixou um vilão meia boca, né? O Hammer, tipo, who is Hammer? Hackear a sua armadura. Um outro fato super legal nessa história que eu fiquei assim, meu Deus, como isso aconteceu? É quando ele recebe um treinamento de um dia. Eu disse um dia do Capitão América de karatê e ele se torna assim um puta mestre das artes marciais, consegue lutar ali de boaças e consegue dar um monte de golpe na galera e tipo um dia de treinamento com o Capitão América. E eu fiquei imaginando, imagine se esse cara treina com punho de ferro. Ia sair assim um mestre do Kung Fu zen foda. E aí, então, é legal a gente lembrar o seguinte, em Homem de Ferro 2, eles começam a mais ou menos pincelar essa história do Tony Cachaçinha, né? Ele começa a beber um pouco demais, ele começa a voar ali com o Rhodes, usando a armadura, né? Quase mata o cara, dá umas tretas assim bizarra. E aí, o que a gente pensou? Porra, o Homem de Ferro 3, ele vai tratar dessa temática. Só que não. Por quê? Vamos lembrar o seguinte, os filmes da Marvel, os filmes da Disney, Marvel, eles saem sempre no verão americano, ou seja, são aqueles filmes de boas pra você ver com a família, super leve ali pra se divertir. Você pegar essa temática, que é uma temática bad, tipo, você fica muito na bad e muito realística, e é uma temática que toca muitas pessoas e que poxa, não é algo super happy e feliz de você tratar, obviamente a Disney simplesmente chegou, vetou, falou assim, não, vocês não vão tratar essa temática daí, mas nem fudendo, e se virem. Talvez, eu não sei, esse seja o motivo do terceiro filme não ter sido tão bom assim. Porém, né, a Marvel ela é muito bem planejada, então isso é simplesmente uma ideia que eu tenho, né? O fato deles planejarem tão bem todo esse desenvolvimento do mundo da Marvel nos filmes e que queira ou que não também tem interferência nos quadrinhos, talvez isso possa invalidar esse meu chute. Mas, né, seria muito interessante trazer essa temática para o filme, teria tornado o personagem muito mais interessante, muito mais profundo, mas eu entendo uma decisão de uma empresa chegar e falar assim, não, esses aqui são filmes familiares, esses aqui são filmes de verão e eu não vou ficar falando sobre isso, né? Então, minha gente, esse foi mais um Plano Infalível. Eu não sei se vocês estão vendo aqui um salém todo dengoso no meu colo. E aí, se vocês gostaram, por favor, compartilhem, curtam o canal e também acompanhem nosso site, porque tá com textos cada vez mais interessantes. O www.planoinfalível.com. Tá bom? Tchau, tchau!